Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Jack Brandão do nosso curso de Língua Portuguesa, Redação e Oratória. Bom, hoje isso é muito sério e isso é muito problemático. E isso não é um problema somente da língua, é um problema de toda a linguagem. E quando eu digo toda a linguagem, eu vou dar um exemplo, a própria questão da imagem com a qual eu trabalho e sou pesquisador há muitos anos também. A imagem, muitas vezes, o emissor codifica de uma forma. O receptor nem sempre consegue decodificar essa imagem, fazendo com que a comunicação seja truncada. Outra hora a gente conversa sobre isso. Então vamos prestar bem atenção. Esses pronomes que estão grifados em vermelho, então, são os mais complicadinhos. Então nós temos de ter uma atenção redobrada, que são os pronomes átonos. Quais são eles? Me, te, se, o, alhe, nos, vos, seus, as, lhes. São esses. Lembra na escola? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhes, nos, vos, blá, blá, blá. Cara, se você pede para uma criança decorar dessa forma, sem mostrar para ela como se emprega isso, balbal. Então, eu me lembro que na escola eu aprendi assim, mim comigo. Por quê? Porque a gente queria fazer a prova e não sabia. Agora, o que eu quero com o curso é que vocês compreendam a totalidade da coisa. E nós vamos ver, porque nós hoje somos adultos. E se você não é adulto, se você é um jovem, um adolescente, você vai ver também o quanto é mais legal a gente conseguir compreender o emprego e a utilização desses pronomes. Vamos continuar. Os tônicos são sempre precedidos de preposição, como eu havia dito. Quais são eles? Mim, comigo. Ti, contigo. Si, consigo. Ele, ela. Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo. Eles, elas. Ao ler e ao ver e ao ouvir esses pronomes, vocês já devem ter reparado alguma coisa. Vocês podem falar assim, Jack, mas aí tem ele e ela também, tem nós e vós como nos pronomes retos? Sim. A diferença é que os pronomes tônicos, eles vão ter o que na frente? A preposição. Os pronomes retos, como são sujeito, eles nunca podem ter preposição na frente, como nós vamos ver. Tem um caso, bom, a gente vai ver isso depois. Tá claro isso? Então não basta simplesmente decorar essa tabela. Essa tabela, ela é muito importante para que nós possamos compreender a complexidade do emprego pronominal. Ok? Mesmo os pronomes átonos de terceira pessoa, se, o, alhe, há diferença, como nós vamos ver. O e o a sempre serão objetos diretos. O lhe sempre será objeto indireto. O lhe sempre será objeto indireto, mas para pessoas, não para coisas. Tudo aquilo que for coisa, nós não usamos o lhe. Nós vamos usar o ele ou ela. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas usam o lhe para coisas. Nós vamos ver que não é bem assim. Tá claro isso, pessoal? Podemos continuar? Vamos então agora nos focar nos pronomes pessoais do caso reto. Olhem aí. Qual a função mesmo desses pronomes? Lembram o que eu falei? Olhem aí. Desempenham a função de sujeito da oração. Exemplo. Ele faltou à audiência marcada para as 10 horas. Elas disseram que o problema não lhes pertencia. Uma diquinha rapidinha aqui. 10 horas. O horas é só o H, não tem S. E o ponto aí é porque é ponto final. O H de horas não tem ponto também, tá bom? Bom, vocês podem perguntar, pô professor, Jack, eu não lembro mais o que é sujeito.
Por isso que eu coloquei aí. Olha aí, o que é o sujeito? É o termo da oração de que se declara algo. Então, quando eu digo ele faltou à audiência, eu estou declarando algo dele. É óbvio que ele pode ser João, José, Matias, quem quiser. Tudo bem? Elas disseram que o problema não lhes pertencia. Eu estou declarando algo dessas meninas, que podem ser quaisquer meninas. Tudo bem? Tá claro isso? Vamos lá, olhem aí. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos lá? Então, eles desempenham a função de complemento, ou seja, não desempenham a função de sujeito. Eu estou muito triste porque ela me disse que não gosta mais de mim. Ai, meu Deus, eu fiquei triste. Mas tudo bem, deixa lá, agora eu preciso aprender português. Então vamos focar. Então eu estou muito triste porque ela me disse que não gosta mais de mim. Olhem lá, o me, pronome oblíquo átono. Olhem a flechinha, ele está junto ao verbo. E nós temos não gosta mais de mim. Por que mim e não me? O que tem na frente do mim? Preposição. As preposições vocês precisam saber. A, ante, após, com, contra, de, isso daí é só pegar na internet, vocês vão decorar isso daí. E também todo mundo sabe, né? Isso é, bom, eu acho que sabe, né? Isso é fácil, tá bom? Então eles vão desempenhar essa função de complemento. Quem diz algo para alguém. Então, ela disse para quem? Para mim. Então, esse me é objeto indireto. Eu não quero trabalhar com essa questão de objeto indireto, objeto direto. Nós vamos ver isso em sintaxe de uma forma clara, mais ou menos, para que vocês possam entender. O intuito do nosso curso não é decorar isso, é compreender isso, tá bom? Não gosta, quem gosta, gosta de. Então, de mim é o objeto indireto do verbo gostar. Então, complemento também. Pronome átono e pronome tônico. Os dois são pronomes chamados de oblíquos. Tudo bem? Bom, vamos aos empregos particulares dos pronomes. E quando eu digo emprego particular, pessoal, eu estou dizendo exatamente aquilo que é o mais chato da coisa. Por quê? É quando nós erramos, ou seja, é aquilo que como nós empregamos de forma incorreta esses pronomes. Então vamos prestar muita atenção aqui para que nós possamos não errar mais isso e que vocês possam compreender a totalidade dessas informações. Lembrem, esses empregos particulares são aqueles com os quais os grandes concursos, os vestibulares, o Enem trabalha. Então vocês precisam compreender esses empregos para que vocês saibam a ideia da coisa, o porquê que ele é uma forma incorreta de usar e como você pode ajustar para o padrão culto, tá bom? O primeiro emprego particular que eu quero falar para vocês é aquele mais errado. Olha que eu vou usar a palavra errado. É o mais errado de todos para mim. É aquilo que eu havia dito para vocês no início da nossa aula. É a falta de uniformidade de tratamento. Jack, o que é isso? Pessoal, vamos lembrar, quantas pessoas do discurso nós temos? 3. Primeira, segunda, terceira. O emissor manda uma mensagem para o receptor. O emissor é primeira pessoa, o receptor é segunda pessoa. O emissor manda uma mensagem para o receptor falando de um referente qualquer. Lembrem bem disso. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil, nós usamos o você como pronome pessoal. Como pronome pessoal de segunda pessoa.
Ou seja, nós usamos o você como se fosse tu. Isso é um problema para nós. Isso é um problema para nós. Por que é um problema para nós? Porque você é um pronome de tratamento. Se é um pronome de tratamento, todos os verbos e tudo aquilo que se referir a ele vai para a terceira pessoa. Olha um exemplo aí. Concordo com você, Luísa, mas nem por isso vou te apoiar na eleição. Esse tipo de frase, esse tipo de oração é muito comum no português do Brasil. Nós falamos dessa forma continuamente. Concordo com você, Luísa, mas não vou te apoiar. Aqui nós temos um problema extremamente sério na língua portuguesa culta do Brasil ou da língua portuguesa, que é a falta de uniformidade de tratamento. Quando eu digo concordo com você, você, eu havia dito, olhem aí, é terceira pessoa, apesar de nós estarmos falando de um receptor. Mas quando eu faço isso, lá na frente, para mostrar que eu estou falando com ela, com a segunda pessoa, nós usamos o T. Só que o T, se nós olharmos a nossa tabelinha, é segunda pessoa. Então nós temos uma falta de uniformidade. Se eu uso a terceira pessoa, eu tenho de usar a terceira pessoa. Se eu uso a segunda pessoa, eu tenho de usar a segunda pessoa. Isso na linguagem falada, para nós não tem problema algum. Agora, o problema reside na linguagem escrita. Isso, para a linguagem escrita, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Porque esses pronomes, num texto grande, numa redação, numa dissertação, ele vai causar sérios problemas de coesão textual, de coerência textual. Isso vai levar a um engano. Ok? Então nós não podemos manter essa falta de uniformidade. Por exemplo, olhem aí. Se eu quero usar você como nós usamos você, a frase fica dessa maneira. Olhem aí. Concordo com você, Luísa, mas nem por isso vou a apoiar na eleição. Fica feio, né? Fica feio mesmo. Vou a apoiar. Fica parece gago. É por isso que essa frase, por ficar feio, nós mudamos um pouco. Nós podemos escrever, e não, a frase não está errada. A frase está correta segundo o padrão culto. Mas para acabar com essa cacofonia, cacofonia é um som estranho, um som feio, nós escrevemos de uma forma um pouquinho diferente. Nós falamos assim, ó. Concordo com você, Luísa, mas nem por isso vou apoiá-la na eleição. Então, olhem, você, terceira pessoa. O lá é o a, terceira pessoa. Ok? Então, essa frase está correta segundo o padrão culto. Agora, se eu quero usar o tu, porque eu acho o tu bonito, então eu tenho de mudar a frase. Como é que ficaria? Concordo contigo, Luísa, mas nem por isso vou apoiar-te na eleição. Ou concordo contigo, Luísa, mas nem por isso vou te apoiar na eleição. Vocês entenderam? Tu, que é o tigo, que é contigo, segunda pessoa, olhem a tabela, contigo. Por que contigo e não tu? O que nós temos na frente? O com. O com é preposição. Só que essa preposição nós temos uma elisão, nós juntamos, nós falamos contigo, nós não falamos com te, ou nós não falamos com tu. Não tá, não existe, tá ok? Tá claro isso? Uniformidade de tratamento, isso é muito importante. Ok? Vamos continuar. Empresta o caderno para mim estudar para o exame? Empresta o caderno para mim estudar para o exame? O que nós temos nessa frase aqui? Nós aprendemos na escola e nós aprendemos com os nossos pais ou com os nossos professores que mim não estuda. Mim é índio, as pessoas falam, coisa meio besta, meio brega. Eu estou falando aqui porque, enfim, só para lembrar. Agora, por que isso está errado mesmo? Olhem aí, ó. Quando nós tivermos o
os pronomes tônicos, precedidos de preposição, perfeito. Agora, quando este pronome tônico estiver antecedido de um verbo no infinitivo, o que acontece? Ele passa a ser sujeito do verbo. Se nós olharmos a nossa tabelinha lá atrás, dos pronomes, vocês vão reparar o quê? Que os pronomes retos é que são sujeito. Ou seja, um pronome tônico não pode ser sujeito. Tá claro isso? Então, olhem lá como é que fica a frase. Empresta o caderno para eu estudar para o exame. Então, o eu passa a ser o quê? Sujeito de estudar. Ok? Olhem bem, então isso só existe quando nós tivermos o verbo no infinitivo. Para a gente saber se a gente está fazendo certo ou não, uma forma fácil de entender é substituir o eu por outras pessoas. Então eu digo assim, empresta o caderno para eu estudar, empresta o caderno para tu estudares, para ele estudar, para nós estudarmos. Entenderam? Tá claro isso? Agora, preste atenção a essa frase aí. Para mim, compreender inglês já não é difícil. Essa frase está correta. Jack, o que é isso? Você acabou de dizer que é errado. Mas reparem uma coisa aí, pessoal. Depois do mim, nós temos o quê? Uma vírgula. Essa vírgula significa o quê? Que essa oração está em ordem inversa. A ordem direta seria como? Compreender inglês já não é difícil para mim. Quando eu inverto a ordem, eu coloco vírgula. Então, neste caso, apesar do mim estar na frente de um verbo no infinitivo, este mim não é sujeito deste verbo. Olhem o problema da vírgula aí, pessoal. Se eu não empregar essa vírgula aí, estaria errado. E estaria errado por quê? Porque eu não poderia usar o mim, eu deveria usar o eu. Mas neste caso estaria errado por quê? Porque nós temos um para mim que está fora da sua posição e ele é colocado em outra. Então é obrigado a ter vírgula. Então esses detalhes, que são detalhes entre aspas, são muito importantes na análise, por exemplo, de um texto. São esses detalhes que vão fazer com que um bom advogado, por exemplo, consiga caçar literalmente o erro do colega, para você tentar, de uma forma ou de outra, ajudar o seu cliente. É aquilo que a gente chama muitas vezes de buscar pelo em ovo. E é exatamente isso. Você vai buscando os erros do outro para você torná-los a seu favor, para você tornar esses erros a seu favor. Então é isso que faz, é aquilo que eu já havia dito, um advogado bom de um ótimo advogado, ou de um advogado medíocre. A diferença entre um advogado medíocre e um bom advogado. É isso, a língua vai fazer uma grande diferença nisso. Tudo bem? Outro exemplo que eu quero passar para vocês aí, olhem aí. Duvido que ainda não haja mais nada entre eu e tu. O pessoal falava, tu a gente não usa, mas só para vocês entenderem aqui. Estaria correta essa frase segundo o padrão culto? Olhem aí. Depois de eu e tu, nós temos alguma coisa? Não. Então, olhem lá. Nós empregamos os pronomes tônicos antecedidos de preposição. Como vimos, eles não podem ser empregados quando os pronomes vierem diante de verbos no infinitivo, pois passam a ser o sujeito do verbo, função de pronomes do caso reto.
Mas neste caso não há nenhum verbo no infinitivo. Olhem aí esse símbolo que eu coloquei de vazio. Bom, se não tem nada na frente desses pronomes, e nós temos uma preposição que é o entre, esses pronomes estão empregados corretamente? Por quê? Esses pronomes são pronomes do caso reto. Eles têm de ser empregados simplesmente para quê? Para sujeito. Então eles estão incorretos. Olhem o correto aí. Duvido que ainda não haja mais nada entre mim e ti, por mais estranho que possa soar. Ou eu poderia dizer ainda, duvido que ainda não haja mais nada entre nós. Por que entre nós? Porque nós, apesar de ser pronome do caso reto, olhem na tabelinha, ele também é pronome do caso oblíquo, tônico. Então, entre nós, perfeito, não vai ter problema algum. Tá certo? Outro exemplo aí, ó. Entre ela e mim, nunca aconteceu nada. Ou entre mim e ela, que as pessoas usam muito. Entre mim e ela, nunca aconteceu nada. Atenção, tá bom? Nunca eu vou usar entre eu e ela. Entre mim e ela. Tá claro isso? Isso é muito comum na linguagem coloquial, na linguagem falada. Muitas músicas usam isso. Não há nada entre eu e ela, entre eu e você. Tudo bem, na música dá para dançar, dá para pular, dá para cantar. Isso pouco importa. Porque as músicas normalmente elas registram aquilo que a linguagem do dia a dia fala. Mas, lembrem, no padrão culto não cabe isso. Então nós temos de nos policiar. Ok? Bom, pessoal, hoje já falamos muito. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, até a nossa próxima aula. Tchau!